Olá, pessoal, tudo bem? Professora Camila, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai estar iniciando um outro assunto, tá? Talvez esse seja o último assunto até a data da prova, que é fontes de energia, especificamente no Brasil, mas eu vou apresentar o assunto para vocês, tá? Para vocês saberem diferenciar o que é uma energia renovável de uma não renovável, o que é energia propriamente dito, tá? E essa é a primeira parte sobre esse assunto, tudo bem? Nossa aula de número 07, fontes energéticas no Brasil. Bom, antes de mais nada, o que é uma energia, né? Energia é a capacidade de produzir movimento, tá? Esse movimento produz força. E na energia que a gente vai se ater, você pode produzir a partir da mecânica, né? Algo físico, algo, digamos assim, empurrado, como é o caso de uma atração animal, né? Quando os animais eles serviam aí como um movimento, né, para gerar energia, seja para arar a terra, né? Seja até nos transportes, os moinhos, né? Também quando faziam com que a força da água gerasse também energia nos campos. Então, isso de uma época bem passada, né? Hoje em dia a gente tem energia elétrica, mas que também usa aí a força mecânica. Vocês vão ver que a hidráulica, a água, é justamente da queda, né? De uma força mecânica da água, da própria queda devido à gravidade. E a gente tem também a forma calorífica, né? A geração do calor. Quando você queima um combustível, como é o próprio carvão, né? Você está queimando ele, e o calor dele também produz energia. Até hoje se usa aí carvões, né? A lenha, né? Para que se aqueça, para que se cozinhe, né? Então isso também é uma energia, né? Bom, as fontes de energia, elas multiplicam esse movimento. Por quê? Porque a gente quer, né, fazer coisas que requerem muita energia. Então, as fontes, elas ajudam com que esse movimento se expanda, tá bom? E aí, essas fontes podem ser renováveis, elas são encontradas na natureza de forma ilimitada, porque elas se renovam. É o caso do vento, né? O vento, ele tem seu percurso, as marés também têm seus movimentos, a solar, né? A solar, devido à incidência do sol, está sempre aí, né? Dia após dia, e a água que também se renova, né? Com o ciclo hidrológico, o ciclo da água, por meio das chuvas, do escoamento, do aquecimento, da chuva de novo. Então, é um ciclo que ele está sempre se renovando. Por isso que a gente chama de energia limpa, até porque não emitem tantos gases poluentes na atmosfera. Aí a gente tem as não renováveis, aquelas que já são limitadas, que são esgotáveis, que geralmente causam impactos em função de ser poluentes, né? Porque elas precisam da queima, e a queima gera uma combustão que leva esses gases poluentes para a atmosfera. É o caso, por exemplo, desses três primeiros que eu coloquei: petróleo, carvão mineral e o gás natural. Esses três, eles são combustíveis fósseis porque eles vieram desses processos de milhares até milhões de anos, né, de decomposição, como é o caso do petróleo e do gás natural. Eles são decomposições orgânicas, né, de bichos, de plantas que estão abaixo aí do nosso solo, né, em profundas camadas do subsolo. Então eles estão disponíveis, mas de forma esgotável, limitada, tá? Até porque leva muito tempo, um tempo que a humanidade não vai estar aqui para presenciar, para que ele seja renovado de novo. Então, a gente entende que ele é não renovável, porque para o nosso tempo a gente não estaria aqui mais para ver esse processo se renovar, tá? Ou seja, ele é esgotável para nós humanos. E aí o carvão mineral já é outra coisa. O carvão mineral, ele vem dos troncos das árvores antigas que foram soterradas. Mas o carvão mineral, ele é mais de lugares frios, né? O petróleo e o gás natural,
ele é comum de achar em bacias sedimentares, aqueles lugares que foram recebendo sedimentos ao longo dos anos, né, de milhões de anos, e aí foi também sendo aí infiltrado no fundo aí do nosso subsolo, como eu já mencionei. E o Brasil tem bastante jazidas, tá? Não é o principal, mas é um dos que se encontra, inclusive, aqui no Rio de Janeiro. E energia nuclear, você acha esse material radioativo também nas rochas, mas aí, dado o risco, né, não precisaria aí de ter muitos recursos tecnológicos para você extrair ele da natureza. Tanto que há polêmicas aí do uso dele em função dos impactos que ele pode oferecer, embora, né, ele contenha muita energia, embora, inclusive, foi utilizado em algumas bombas nucleares na Segunda Guerra Mundial, para vocês verem o tamanho da potencialidade energética que ele tem. Mas, para hoje, eu vou apresentar o cenário do Brasil, mas falar especificamente do petróleo, tudo bem? Do petróleo porque é um dos mais importantes. Não o mais importante, mas um dos mais, né? Antes de mais nada, o Brasil seria muito suscetível de ir para essas energias renováveis, porque aqui a gente tem condições favoráveis, a gente tem um clima propício para ter chuva, né? Propício para ter sol, propício para ter vento. Nosso relevo também ajuda, né? Porque, como eu disse, a água precisa desse impacto da queda e nossos relevos são de planalto. Então, o fato de ser planalto, de ser alto, ajudaria nessa queda da água, como acontece em Foz do Iguaçu, né? A hidrografia, a gente é riquíssimo em recurso hídrico, né? A gente possui muita água aqui. Nossos solos, eles são bastante sedimentares, então você encontra aí em rochas sedimentares, bacias, né, sedimentares, o petróleo, o gás natural que eu falei para vocês. Um é em estado líquido, que é o petróleo, né, que vira gasolina, e o gás natural, que é o estado gasoso, que também é um combustível fóssil proveniente do mesmo processo que o petróleo, tudo bem? A nossa extensão territorial, a gente tem muito espaço para instalar essas construções, então digamos que o Brasil estaria muito bem para implementar esses tipos variados de fontes de energia. Porém, a que a gente mais usa é a hidrelétrica, mas a gente usa muito a não renovável, que é o petróleo, né? É uma das mais usadas. Tanto que, conforme a gente ficou tão dependente do petróleo, e se vocês lembram, a nossa fase industrial teve muito um objetivo focado nos automóveis, e automóveis precisa do uso da gasolina, então meio que a gente ficou dependente demais dessa fonte de energia. E na década de 70, teve uma crise mundial que fez com que o Brasil pensasse uma alternativa para substituir a gasolina pelo álcool. E o álcool, gente, esse tipo de álcool, ele é extraído da cana-de-açúcar, tá bom? Então, ele é uma fonte, digamos assim, limpa e renovável. E aí, esse plano, ele dava incentivos para que os produtores de álcool, né, tivessem isenções fiscais, e ele estava querendo aí que se substituísse, né, o uso da gasolina pelo do álcool. Então, algumas empresas que visavam a construção de carros que utilizavam o álcool também recebeu muitos incentivos governamentais. Bom, o petróleo, falando dele, lembrando que esse é a primeira fonte que a gente vai falar, então essa é a nossa primeira aula de duas, tudo bem? O petróleo, ele teve sua exploração inaugurada com Getúlio Vargas, tá? É ele que encabeçou a criação aí da Petrobras, só que só foi em 1953 que começou aí a caminhar. E a Petrobras era uma empresa estatal, só ela tinha o controle do petróleo no país, e a maior parte ela era extraída da Bacia de Campos, aqui mesmo no Rio de Janeiro, tá bom? Então, Campos a gente pode dizer que foi a maior jazida petrolífera já descoberta, tá? Isso foi também na década de 70. Porém, a partir de 97, a Petrobras
começou a autorizar que outras empresas estrangeiras e empresas privadas pegassem um pedacinho dela também para explorar. Isso em parceria, né, com o Estado. E aí a gente entende hoje em dia que a Petrobras não é só uma empresa do Estado, mas é uma empresa mista, né? Tanto o setor privado quanto o setor público tem aí o controle dela. Bom, em 2007 foi descoberta a Bacia de Santos, né? Só que numa camada mais inferior, já explorada, já perfurada aí do país. A gente chama essa camada do subsolo de pré-sal, porque ela está de 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar. Então, né, a gente vê que para explorar, para continuar explorando, você vai cada vez mais fundo, né? Visto que uma hora vai acabar, tá bom? Então, para essa primeira aula sobre fontes energéticas é isso. Espero que vocês tenham entendido, tá? Grande abraço. Tendo alguma dúvida é só falar.